Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Giovanni Brescancini Picchiotti, eu sou assistente de juiz e proprietário do curso em 90 pontos. Eu, a Rafaela e o Renan optamos por começar essa série de entrevistas, Banana e Morango, com diversos profissionais para falar sobre a conciliação entre disciplina e bem-estar, muito importante para os concurseiros e também para qualquer um que tem grandes ambições de carreira. Hoje eu estou com a Cindy Yuki Nakano, Skin Cariol, herdeira da Skin Cariol, Poderia, né? que é especialista em ombro. Sim. Certeza, especialista em ombro. Ela fez medicina na Unifesp, Sala Menor Não, Juíza. Foi a residência na Unifesp? não. Unesp. Agora eu tive que Unesp cortar. Botucatu. Unesp Botucatu. Faculdade na Unesp e residência na Unicamp, de Exatamente. ortopedia. Exatamente. Ela fez faculdade na Unesp, Botucatu, Isso, e residência em ortopedia na Unicamp. isso. E depois fez a especialização? Fiz especialização de ombro aqui em São Paulo, no NAION, que é uma Nayon. instituição só de ombro e cotovelo. Aquela lá que você é fellow lá? É que eu fiz fellow, no caso. O que é fellow? É porque na ortopedia só é realmente considerado residência a ortopedia, os 3 anos de ortopedia. E a especialidade, a subespecialidade de mão. A especialidade de mão, ela tem uma residência, então você realmente tem que prestar a prova de residência, ganhar bolsa igual a residência de ortopedia, e são 2 anos. As outras subespecialidades, então pé, ombro, qualquer outra, ela não tem uma residência. Por isso que a gente se especializa, mas em formato de fellow, que é basicamente a gente segue demais especialistas por 1 ano ou 2, depende da sub, e você não tem bolsa, né? Então é por conta, tem lugares que até você tem que pagar para fazer. Nossa. Né? Então é um pouco diferente da residência mesmo. É diferente, por exemplo, de subespecialidades de residência da cirurgia geral, por exemplo, plástica, uro, todas essas subs, elas são residências mesmo. Então tem todo um processo seletivo certo e tem a bolsa e tudo. Não que o fellow não seja oficial, se ele está atrelado à sociedade, por exemplo. O meu fellow é atrelado à sociedade de ombro e cotovelo. Então ela é totalmente reconhecida, você tem direito a prestar a prova de título no final da conclusão desse fellow, mas é um fellow. É isso. É um nome bem curioso, né? Tem uma música meio tosca, All My Fellows, que tá tocando na minha cabeça, mas é uma expressão muito casual, né? Fellow, É em porque inglês. fellow é de você seguir mesmo, né? É basicamente isso, você realmente segue os profissionais da área. Entendi. Ao longo desse processo, você estudou bastante, presumo? Estudou para passar na faculdade, estudou uma vez na faculdade, estudou para passar na residência, estudou uma vez na residência, e até mesmo no fellow, como depois ia ter a prova da subespecialidade, eu imagino que você sempre teve estudando. Sim. Quanto tempo por dia, mais ou menos, você teve que estudar? Aqui não considerando as aulas, né? Considerando uma coisa no pós. E como que você fez para sustentar a sua disciplina ao longo de todos esses anos? Então, na verdade, isso é uma coisa que você tocou bem na palavra. Na verdade, tudo isso é baseado na disciplina, entendeu? E, na verdade, o que falta em muitas pessoas é, de fato, a disciplina, entendeu? Porque, no final, é raro as pessoas que nascem com um talento nato, que fala assim, nossa, a pessoa é boa em ter socialização, aquela via política, ou ser bom para artes, ou ter aquele dom do esporte. São raras as pessoas que realmente nascem com dom. Aprender muito A maioria das rápido. pessoas vai nascer normal, né? Eu me considero uma pessoa normal, tá? Mas se tem uma coisa que talvez que eu cultivei um dom especial, realmente é a disciplina meio extrema, assim, sabe? E essa necessidade de querer ser muito boa naquilo que eu me proponho a fazer. Então, no final, uma das primeiras orientações, né, para quem está aí, é realmente cultivar esse hábito da disciplina, que só o fato de você realmente ficar disciplinado já destoa da grande maioria. É como um músculo, né, que você exercita a disciplina. Exato. E vai ficando mais fácil depois. Uma coisa, essa aqui é a câmera de cortes. Quando você for dizer coisas pesadas, coisas assim, eu pensei em desistir. A verdade é essa. Sem isso, não tem como. Aí você pode olhar firmemente nos olhos dessa câmera e dizer suas sábias palavras. Entendi. Difícil saber se eu tô falando sábias palavras. Não, né? são toda palavra que sai da sua boca é sábia. Se ela não seria, se tornou no momento em que você falou. Entendi. Mas aí, do que você falou, desde quando eu sou pequena, eu já tinha esse negócio aí de que eu queria me destacar em alguma coisa, mesmo sabendo que eu não era nada demais em nada. Era tipo isso. Então, com 7 anos de idade, eu comecei a fazer natação. E, pô, eu já sabia que eu não tinha o dom da natação, mas eu não era ruim. Aí,
Eu olhei lá, depois que eu aprendi todos os nados, né? Uhum. Aí eu vi que ninguém gostava de nadar borboleta na escola ali. Ninguém gostava, todo mundo odiava na hora que era treino disso e tal. Eu falei, Uhum. eu vou me Nada borboleta. especializar em borboleta, cara. E aí eu Uhum. comecei a treinar e no final foi isso. Eu consegui ser a pessoa que mais nadava e nadava mais rápido borboleta, pelo menos naquele meu meio, né? Uhum. Não seria nada de nível olímpico, porque eu sou uma pessoa normal, mas Uhum. dentro do esforço que eu sabia que eu poderia me destacar, eu me forcei ali a ser melhor naquilo. E aí foi a mesma coisa para o estudo. Quando cheguei ali nos 12 anos de idade, que eu realmente comecei a estudar. Antes eu tipo, estava normal, ia só na escola, chegava a hora da prova, fazia. Eu nem estudava para prova, na verdade, né? Só que aí, quando eu entrei para o Fundamental 2, que eu morava no Japão, Uhum. e então lá dividia o Fundamental 1, do primeiro ao sexto ano, e do sétimo ao nono ao 2. Então, quando eu Uhum. entrei para o Fundamental 2, que realmente eu comecei a precisar a estudar, e eu senti a necessidade de, cara, eu preciso ir bem nisso aqui. E Uhum. era meio que quase um orgulho de ser uma pessoa estrangeira e bem, para meio que mostrar que eu tinha, não que eu tinha direito de estar ali, entendeu? Mas de ser Uhum. reconhecida, sabe? Aí, Sim. beleza. Então, aí, quando era perto da prova, não perto daquela galera desesperada que no dia anterior da prova fica madrugando, né? Que isso daí é Uhum. só decorar e depois a informação cai do cérebro, né? Mas eu Sim. realmente, umas 2 semanas antes da prova, eu já começava a estudar 6, 8 horas por dia, assim, tranquilamente, assim, depois ainda das aulas, né? E do treino. E para o vestibular e para a residência, aí você chegou a, por períodos mais longos, estudar 3 horas por dia, 4 horas por dia em casa? Como que você fez? Na verdade, pro vestibular para medicina, já no terceiro ano, eu já estudava todo dia bastante, né? Uhum. Ah, mas não muito, tá? Umas 4 horas por dia, mas era constante, né? Constante todo dia, E como que umas você se 4 horas. sentia ao longo dessas 4 horas? Na paz. Na paz, Na paz. Porque esse é o plenitude. ponto. Eu sou extremamente disciplinada. Então, para mim não era uma tortura. Ai, porque eu vou ficar 4 horas sem olhar o celular. Tudo bem que naquela época o celular nem era smart, né? Então você não tinha tanta distração na sua cabeça, na Isso que eu verdade. ia falar, seu ciclo dopaminérgico não foi tão instruído por Exatamente. hiperestímulos. Eu sinto que hoje o mundo está realmente doente nesse aspecto de não conseguir se concentrar porque está sempre com algum estímulo que vai te distrair do seu objetivo, Uhum. entendeu? Então, tinha essa questão também, mas é porque realmente, para mim, o importante é você pensar, por que eu estou estudando aquilo? Não só, ai, porque eu preciso ter esses conhecimentos na minha cabeça. Não, você precisa Uhum. saber, por que eu preciso saber disso? E no final, eu me fazia aprender a gostar do que eu estava estudando. Esse era o Uhum. ponto-chave, entendeu? Quando você, mesmo que não gostasse, se você ficasse naquele mantra, eu gosto de biocell, eu gosto de estudar o ciclo da célula, uma hora o seu cérebro ia acreditar que você gostava de estudar aquilo. Então, para tudo eu fazia isso, entendeu? É entender o motivo, entender a lógica do que eu estou estudando Uhum. aquilo e me obrigar a pensar que eu gostava daquilo. E daí o tempo passava rápido. E particularmente para mim, isso não funciona para todo mundo, eu só estudo ouvindo música. Então isso também assim me Que tipo de música? vários tipos de música. E na hora eu falo assim, músicas calminhas. Não, às vezes eu ficava assim, todas as 4 horas ouvindo rock. Hum. Ou pop, depois variava para música clássica, depois música japonesa, música de E anime. você não se distraía, não começava a fantasiar, alguma coisa assim? Não, esse é o Não? ponto. Tanto que assim, é por isso que eu falei, não funciona para Que todo mundo. inveja. Para mim, a música já é tão um fundo que não me atrapalha, entendeu? E é até Uhum. bom aquela parte, como você consegue estudar 4 horas? Lógico, você tem que ter umas pausas. Então, aquele momento que eventualmente tocava uma música que eu gostasse muito, era o momento de o seu cérebro relaxar, cantar um pouco a música, se Uhum. distrair um pouco, comer uma bolachinha, entendeu? E depois voltar, entendeu? Então, até faz bem um pouco Uhum. para você não ficar endoidado, porque realmente 4 horas seguidas é impossível. Você É, tem que parar um bastante. pouco, absorver o conhecimento. E o mais importante de tudo sempre não deixe de dormir para estudar. É, Se você não dormiu, o conhecimento não é retido, né? Então, exatamente. não faz sentido. Uma coisa que você comentou é de saber o porquê você está estudando, né? Seu objetivo, seu propósito. Uhum. A única questão é que, às vezes, isso pode levar a uma recursividade infinita. Assim, eu estou estudando para quê? Para passar no vestibular. Mas para quê? Ah, para eu ter um bom futuro. Mas para quê? Mas para quê?
Mas para quê? Quando você chega naquela resposta que por si só basta e não demanda mais profunda ou anterior legitimação. Vixe, a pergunta chegou até a ficar um pouco complicada. Você quer dizer de se perguntar tanto que tem uma crise existencial? Como que você chega numa resposta que aquilo lá basta? Então, eu quero isso e aquilo lá por si só basta. Aquilo não precisa de uma justificativa para ser válido. É que, na verdade, quando eu falei de saber o motivo de estar estudando aquilo, não era tanto num aspecto existencial. Era mais do tipo assim, se eu estou estudando física, Uhum. a mecânica ali, o que eu quero dizer é você entender a lógica daquela matéria. Não a lógica de estar estudando para o vestibular, entendeu? É a lógica de faz sentido eu estar estudando isso na minha vida? Por que eu tenho que aprender sobre a gravidade? Por que eu tenho que aprender uma equação de segundo grau? É ver o sentido naquilo que você está estudando. E não no sentido geral de estar estudando para prestar vestibular, para ter alguma carreira Você e para ter nunca alguma. teve muitas crises existenciais, não, né? A existência sempre lhe bastou. Com certeza eu já tive muitas crises existenciais, mas não por esse tipo de motivo, porque na minha cabeça sempre foi claro que eu precisaria estudar, me formar, era uma coisa. Eu acho que a crise existencial sai um pouco mais fora desse ambiente, é mais uma questão de crise de, por que que a gente está aqui? Qual que é o objetivo da vida em si? Por que que então tem que fazer tudo isso se daqui a pouco a gente vai virar pó? Entendeu? É uma coisa muito doida. Então, aí a crise extrapola um pouquinho essa esfera, né? Deixa eu falar. Consegue dar um pause? É. Além de nos estudos, na sua prática como médica, seja nos plantões, ou seja no resto da sua atuação, com certeza você chegou a lidar com alguns momentos de bastante pressão e tomada de decisão rápida. Como que você lidou com isso e como que você lidou, se eventualmente isso aconteceu, e como você lidou? A sensação de que você não fez a melhor coisa naquele momento. Acho essa uma pergunta bem complexa de responder, assim, né? Claro, teve muitas situações. Na verdade, é uma situação quase que diária, né? Lógico que em graus diferentes de situação de estresse, mas sempre Uhum. tem uma situação de estresse no qual você tem que decidir uma coisa naquele momento. Mas eu acredito que no começo da carreira, ou mesmo antes de a gente se formar, quando a gente já está no internato e tem que Uhum. falar ou dar satisfação para algumas coisas para o paciente, a gente tinha mais medo, né? Porque tinha essa ideia de que a gente tem que saber tudo. E a gente não sabe tudo. Uhum. Mesmo agora, a gente não sabe tudo. E nunca vai saber. A real é essa. Uhum. E mesmo que a gente estude certinho o que está no livro, lê artigo, o paciente, é até clichê falar, mas realmente o paciente não segue a cartilha. É um negócio bizarro. Lógico, a maioria segue, mas tem um Uhum. ou outro que sempre vai te apertar naquele negócio que você não tem noção do que é. Então, a decisão rápida é como você lida com a fúria, às vezes, do paciente, né? Então, falar, olha, seu caso é mais complexo Uhum. e a gente precisa estudar um pouco mais o caso. Eu não tenho uma resposta para sua pergunta agora, mas posso te responder na próxima consulta. É uma coisa que você vai criando maturidade de falar que você não sabe, mas vai saber. E não sentir aquela obrigação de estar sabendo. Agora, tem Uhum. coisas muito mais tensas, né? Que nem, quando ainda dava plantão de clínica, o paciente estava entrando em instabilidade, e você tem que decidir, tem que entubar ou não. Naquele momento crítico, aí no final, quando eu e a outra plantonista estavam decidindo ali a dose para ver se entubar, o paciente parou. Uhum. Não deu tempo de entubar, fazer de paciente, parou. E aí você tem que ir lá na adrenalina, Uhum. começar literalmente na adrenalina, começar a massagear, e enquanto isso, enquanto tá massageando, ainda entuba o paciente. Então você tem que realmente, algumas coisas, não dá tempo de você ficar pensando, tem que ser Uhum. muito na hora. E eu acredito que eu, como fazendo ortopedia, qualquer área cirúrgica, né, a gente Uhum. tem esse ato de pensar em algo para resolver logo assim que acontece algum problema, porque às vezes problemas acontecem do nada, assim, no meio da cirurgia, Uhum. e você tem que resolver. E você tem que resolver na hora, senão pode dar ruim, né? E às vezes você fica com a decisão, com a impressão, a sensação que você decidiu errado, deveria ter decidido outra coisa. De decidido errado, não. Mas muitas vezes fica com uma sensação de que eu poderia ter feito melhor. Isso acontece algumas vezes. E como você lida com isso?
Cara, às vezes a gente fica mal mesmo. Não tem muito como lidar. A gente se permite. Às vezes a gente sofre. A gente se permite ter o luto ali de tipo, pô, preciso melhorar, preciso estudar mais, preciso melhorar mais a minha curva de aprendizado. Você fica mal naquele dia, mas é importante saber lidar no aspecto de não ficar remoendo aquilo por muito tempo. De saber que a ideia é que cada dia você tá melhor e que você vai, a sua intenção sempre é fazer melhor para o paciente. Então aí nisso você vai seguindo, entendeu? Mas dependendo do que aconteceu e ao longo da sua carreira, que vai ser décadas, não vai ter como você ser impecável em tudo, né? Em como lidar com o paciente, como conversar até, ou algumas condutas. Às vezes, ai, tá tão corrido que você não viu uma fratura minúscula que tinha que dar um zoom muito bem específico, que às vezes se está muito corrido o plantão, às vezes você deixou passar. O paciente não vai morrer por causa disso, né? Não vai. Mas pode ser que ele fique com dor mais tempo sem estar sabendo que ficou, né? São coisas que pode acontecer, não dá para dizer que não vai acontecer, entendeu? Às vezes aconteceu, você nem fica sabendo o que aconteceu. Isso também acontece, né? Tipo esse caso. Se eu nem percebi na hora, como é que eu vou saber que isso aconteceu? Eu nem vou ficar sabendo, certo? Tem coisas assim. Agora, quando você fica sabendo, aí você se sente mal. Teve uma vez só que, na verdade, realmente aconteceu uma coisa do gênero. Eu tinha um paciente que tinha caído de skate ou de moto, alguma coisa assim. E ele tava com muita dor no ombro. Muita dor no ombro. Eu examinei e tal, fiz o raio-x parecia que tava de boa. Aí eu mediquei ele e tal e mandei ele embora. Só que aí eu fiquei olhando depois que ele foi embora para aquele raio-x. E na época eu ainda era residente. E tem uma luxação específica, que é a luxação posterior, que se você olhar de forma desatenta, parece que está normal. E aí, se não fizer uma incidência diferente do que a gente está habituado no pronto-socorro, ou se não tiver um olhar atento junto com a queixa do cara, você deixa batido. E aí o problema é que daí ele vai em outro hospital e alguém também deixa batido, aquele ombro fica luxado por 3, 4 dias e depois não dá mais para botar no lugar. Tem que só fazer cirurgia. Só que aí nisso que eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, eu investiguei e aí, sei lá, depois de uns 15 minutos, eu falei, cara, esse cara tá com dor luxado posterior. Aí eu fiz a recepcionista lá do hospital achar o telefone dele, ligar para ele, mandei ele voltar para o hospital. Ele voltou, a gente fez o raio-x certo e realmente estava luxado posterior. Então, assim, meio que eu resolvi o problema dele, mesmo que naquele momento, naquele segundo, eu quase comi bola. É então, comum assim, ficar rememorando um atendimento depois dele acabar? quando é um caso muito diferente, você fica remoendo. Pelo menos eu fico, né? Uma coisa você fala assim, ai, pô, peguei uma caixa no chão, tô com dor na coluna. Normal, não tem nada de mistério nisso, entendeu? Agora, sei lá, é muito estranho uma pessoa jovem que não fez nenhum esforço, tá com uma dor na coluna estranha, tem umas queixas, entendeu? Você fica pensando, pô, será que ele tem uma infecção? Será que ele tem um tumor? Será que tem alguma coisa? Você começa a delirar, será que ele tem uma escoliose que está começando a desenvolver? Então, assim, quando a pessoa foge do padrão, então era isso, a pessoa caiu de moto, tá com uma dor violenta que tipo, não faz sentido com um raio-x normal. E não tinha testes de ligamento positivo. Você fala, cara, o que esse cara tem? Não é possível que ele não tenha nada. Então você fica pensando nisso, né? Hoje em dia, como especialista de ombro, claro que esse tipo de coisa não passaria em branco para mim. Mas realmente, no livro, estatisticamente, é um nível muito alto de luxações posteriores que no primeiro atendimento passa batido. Isso realmente é escrito em literatura, né? Então isso também ficou muito na minha cabeça, mas foi bom, porque agora eu sempre fico atento, entendeu? A gente vai aprendendo, vai aprendendo. Você tinha comentado que os pacientes muitas vezes não seguem a cartilha, e isso me lembrou que no domingo eu entrevistei o secretário adjunto de saúde de Jundiaí, e ele me disse que os números de agressão do paciente ao médico na rede pública está em níveis crescentes há muitos anos. É um fenômeno de realmente cada vez está aumentando mais. Você já teve alguma experiência assim, ou já presenciou indiretamente? E o que você pensa a respeito? Olha, agressão física, não. Mas agressão, às vezes, assim, de... muito numa manipulação verbal, né? Talvez até num tom mais agressivo. Isso já várias vezes, né? Aí depende muito da situação. Eu já vi, já presenciei, não comigo e comigo também. Antes, eu acho que eu também, principalmente em pronto-socorro, dependendo da situação, mas assim, faz muito tempo que isso não acontece comigo, muito tempo mesmo, é muito nas ocasiões raras. Mas porque acho que hoje em dia
se eu vejo que a pessoa está começando a querer manifestar algum tipo de agressividade, eu já deixo bem claro que isso não vai acontecer. Já teve coisas assim mais pontuais, por exemplo, uma vez que era uma pessoa que era drogadita, então tinha uma parte mais social mesmo de ela ser um pouco mais agressiva mesmo. E aí ela queria mesmo quase uma agressão física, assim, da pessoa insistir que queria tal coisa e não poderia ser feito naquele serviço, mas aí o outro colega, aí nessas horas fica parecendo mesmo que, ai, a mulher é frágil nesse momento, mas querendo ou não, no final, ainda existe esse ponto, entendeu? Aí quando o colega homem veio e ele falou mais ríspido com ela e foi lá e me protegeu, vamos assim dizer, entendeu? E aí ela foi embora. Mas aqui nesse caso específico, realmente ela estava num estado alterado pela droga. Não era uma pessoa normal, entendeu? Então, realmente, num caso assim de pessoas em sã consciência, eu pelo menos nunca tive uma discussão grave ou de realmente de violência mesmo, nunca tive. Eu sempre tento manter o máximo possível da paz, né? E assim, ao longo das dificuldades, seja de com algum paciente difícil, ou mesmo da medida de esforço que teve que ser feita para chegar onde você chegou, teve alguma vez que você pensou em desistir, chutar tudo para o alto? O que te impediu de desistir? E como que você continuou? Olha, hoje em dia é um pouco menos, mas na verdade não. Ah, acho que em todo trabalho, Todo né? dia eu penso isso. Todo dia não, mas talvez uma vez a cada bimestre dá para pensar nisso, né? De largar tudo e vender arte na praia. Às vezes dá vontade, sim, sabe? Uhum. Mas não pela relação médico-paciente, não. É mais pela degradação da saúde pública mesmo. Uhum. E porque cada vez mais a sua mão de obra está desvalorizada Uhum. em todos os aspectos, né? Então, pacientes que não confiam mais na sua palavra, então você orienta e às vezes a pessoa não segue, mas isso é normal, né? Isso é bem clássico, mais tranquilo. Mas acho que agora mais, né? Meio que duvidar da sua conduta. E remuneração mesmo, que está muito, muito precário, muito precário. Uhum. Então, assim, as coisas estão mais caras. Mas o valor do plantão mesmo nem sequer chegou perto de seguir a inflação, entendeu? Uhum. Então, desde que eu me formei em 2018 para cá, 2025, 7 anos, tem lugar que o valor do plantão se aumentou R$ 100 nesses Quanto que é um sete plantão em anos, foi média? muito. Aí depende do lugar, é muito variável. E se é plantão de clínico, se é plantão de UTI, se é Uhum. plantão de especialista, cada lugar é muito diferente. Porque aqui, em média, né, em São Paulo, aí vai varia de 1.500 a 1.800 bruto, né, no Uhum. caso. Mas aí, por exemplo, no Rio de Aí Janeiro, índice de IR em cima? agora no Rio de Janeiro, por exemplo, tem lugar lá que é R$ 800, R$ 1.000. Então, assim, depende, tem uns lugares que são um pouco piores, mas também São Paulo, o custo de vida é maior, né, e a oferta, sim, tem muito trabalho, né. Uhum. Então, os lugares são. E também, assim, em lugares que são mais insalubres de trabalhar, geralmente o valor é um pouco maior, porque senão ninguém vai trabalhar lá. A verdade é essa, entendeu? Só vai lá porque, assim, eles têm que compensar com alguma coisa. Eu já não sigo mais esse fluxo. Eu prefiro ganhar menos e, de jeito nenhum, trabalhar num lugar insalubre. Eu acho que já o normal já é insalubre, entendeu? Eu acho. Eu fiz uma regrinha de três, né? Agora, por exemplo, quando tem o recesso, os escreventes eles podem fazer plantão. E é um plantão de 4 horas que é pago em 2 dias de trabalho. Dá mais ou menos uns R$ 600 pelas 4 horas. Se você faz uma regrinha de três, é como se o plantão do escrevente, que é um cargo de nível médio, fosse melhor remunerado do que o do médico. Justamente por não atualizar na inflação há muito tempo, né? Exato. Então, tipo assim, claro que a questão não é desmerecer as outras profissões. Uhum. Então, tipo, pô, se o escrevente está conseguindo ganhar isso em 4 horas, ótimo para ele. Só que, assim, para alguém que está ali, pelo menos com 10 anos de formação, que está lidando com vidas e estresse e ter que Sim, ficar é lidando com desproporcional. a coisa ali e por 12 horas seguidas, e assim, é muito extenuante, né? Então, realmente deveria ser mais. É por isso que às Uhum. vezes você fala, tem vontade de largar?
pô, às vezes eu preferia fazer manicure, velho, que no máximo eu vou tirar o bife do paciente. O que eu poderia fazer de mal pro paciente? Não, pro cliente, né? Ela, a pessoa vai lá, todo mundo que vai fazer unha lá não vem infeliz, triste, querendo te socar, não. A pessoa vem lá feliz, que vai sair bonita, geralmente ela tá fazendo a unha para sair para algum lugar, ou para autocuidado. Você vai lá, faz uma fofoquinha gostosa, né? E ainda ganha bem. Tipo assim, olha só que coisa boa. Então, tipo, entendeu? Aí você fala, cara, realmente, às vezes você fala, cara, o que eu tô fazendo da vida, entendeu? Uhum. Mas eu acredito que eu gosto de fazer ortopedia, eu gosto do que eu faço. E assim, agora que eu já basicamente desperdicei a adolescência Desperdicei e minha minha vida vida. adulta jovem só nesse negócio para eu abandonar isso, não faz o menor sentido, né? Que Uhum. meus iguais assim do ensino médio que fizeram outras profissões já tá casado, já tem filho, já tá em outra era de vida, né? E Uhum. eu aqui acabei faz 2 anos que eu realmente, entre aspas, né, terminei o que eu tinha que terminar. Então faz Uhum. 2 anos que eu de fato estou trabalhando no modo completo. Tipo, eu já trabalho desde 2018, mas assim, como completo, como especialista, tá? 2 anos só. Então, assim, você termina a sua carreira muito tarde. Uhum. Fora, assim, né, se você quiser fazer mestrado, doutorado, aí o negócio vai longe. Talvez eu até faça um doutorado ano que vem, que estava engrenando, mas é isso. Então, você está em constante Uhum. em estudo e demora muito, né? Então, eu meio que dediquei minha vida, a minha parte de ouro da minha vida, eu dediquei ao trabalho. Uhum. Então, é isso. Agora ela faz parte da minha vida, eu não consigo mais largar, entendeu? Mas com certeza, assim que eu tiver um montante razoável, com certeza ficaria mais de boa, assim. E como que você teve paciência ao longo pelas minhas contas, dá uns 10, 11 anos só de formação, né? Antes de você realmente atuar plena no cargo que você É quer. paciência, disciplina, resiliência. Como eu disse, o meu maior dom é a disciplina. Então, para mim, sempre como eu tinha um objetivo, para mim era fácil. Na verdade, Uhum. hoje em dia, não tendo mais nada, é muito mais difícil. Então, quando eu estava no ensino médio, qual que era o objetivo? Passar no vestibular. Estava Uhum. na faculdade, qual era o objetivo? Eu sempre ir bem colocado nas provas, tal, pá. Acabou a faculdade, qual que é a minha meta? Passar na residência. Aí fui lá, passei na residência, consegui passar em primeiro e tal. Uhum. Beleza, passei na residência. Em primeiro lá na Unicamp? Na Unicamp eu passei em segundo, né? A Unesp, que eu pensei também, fiquei em primeiro. Se eu lembrasse desses detalhes, eu tinha introduzido com credenciais muito mais provável em primeiro lugar, segundo lugar. E aí, depois que você passa na residência, qual que é o seu próximo step pela ortopedia? É prestar a prova de título de ortopedia, que é o TEOT, que Uhum. é o que todo mundo fica com medo na residência da ortopedia, todas, e que fica com medo na ortopedia, que não é eliminatório, né? Ou você passa ou não passa, não é por vaga, certo? Porque é uma prova de título. Então, basta você ter conhecimento suficiente para passar na prova de título, né? Igual o AB. Uhum. Então, e aí também tinha um objetivo, tranquilo, fui bem. Aí prestei prova para fazer a R4, fazer o fellow, que também passei em vários lugares, mas decidi ir no NAION, porque tinha uma fama boa de ter vários tipos de cirurgias diferentes, muitos chefes, então conhecimento expandido e também de relação, né, pessoal. E eu acredito que foi a melhor escolha que eu fiz. E aí, por último, tinha o quê? A prova de título de ombro, que no caso também eu passei em primeiro lugar. E aí eu consegui ganhar uma bolsa de 2 semanas lá na Universidade de Ohio para fazer Uhum. um observership lá de 2 semanas. E aí depois, na sequência, fiquei 3 dias no Brasil e depois eu emendei um observership na Suíça, 3 semanas também, para Uhum. acompanhar o serviço. Só que aí foi por conta. Não ganhei bolsa. Isso eu já estava planejando, porque eu nem sabia, né, na época que eu teria que ir para os Uhum. Estados Unidos. Aí então eu sempre tinha um objetivo. Agora acabou. Meu objetivo é basicamente o quê? Crescer na carreira, mas não tem aquele objetivo concreto. Eu preciso Sim. tal coisa. Lógico que todo mundo quer ficar bem sucedido, ter seu consultório particular, ganhar bastante na cirurgia, trabalhar pouco, isso todo, acho que é o objetivo de todos, né? Mas é um objetivo vago. Não é Uhum. uma coisa assim, eu preciso fazer tal coisa para chegar no tal coisa. Não tem um caminho certo agora. Agora tem gente que vira influencer de TikTok, Instagram para se Uhum. promover, tem gente que é isso, ganha várias, faz mestrado, doutorado, vira na parte mais acadêmica, fica insere num serviço de faculdade e tal. Cada um segue seu caminho, mas não tem Uhum. uma receita de bolo agora. Agora a gente está jogado no oceano. Então, na verdade, agora eu me sinto mais perdida do que quando eu tinha que prestar Uhum. essas provas, porque tinha um objetivo claro. E bastava minha disciplina, estudar e chegar no objetivo. Então, a paciência era o de menos, entendeu? Uhum. Quando você tem um objetivo claro, tudo fica mais fácil, para mim. E se você fosse deixar uma última frase para encerrar a entrevista,
para quem está assistindo, está com essa dificuldade, está tentando entender sobre como se faz. Na verdade, eu estou com vontade de entrevistar seus pais, porque o que me parece é que assim você já cresceu meio encaminhada para conseguir ver a disciplina com esses bons olhos. Então, para você não parece que teve um sacrifício, assim, no sentido de algo que você teve que se forçar a fazer. Para você parece que foi, eu segui o caminho da natureza. Me deram uma bola, o Messi me deram uma bola, eu driblei, fiz gol. Não, com certeza foi muito difícil no aspecto de ter que estudar muito, ter que ter abdicado de me divertir em alguns momentos para estudar. Essa foi difícil nesse aspecto, de ver a galera se divertindo, viajando e você ali, às vezes tendo que estudar, agora tendo que trabalhar. Mas no aspecto de falar, eu tenho que fazer isso, realmente, eu acho que meus pais me educaram bem, né? Tem aquele aspecto meio de família japonesa, estilo samurai, né? Doutrina, tudo isso. Então, com certeza ajudou um pouco. Mas de última frase também, que é a questão das provas mesmo, o importante de tudo é não ficar só nisso. Né? Então, eu falava que era fácil para mim estudar, para eu estudar, no caso, né? E ficar várias horas, mas eu não fazia só isso na minha vida. Tanto que na faculdade me chamavam, às vezes, de androide ou de várias coisas assim. Por quê? Porque apesar de eu ir bem nas provas e estudar muito, eu fazia 2 esportes, fazia natação e atletismo. Os 2 era treino todos os dias. Eu treinava natação no almoço, atletismo à tarde, e também em algumas festas. Participei da Atlética por 1 ano, então eu tinha que fazer trabalho, de domingo tinha reunião, ia até na madrugada. Então, assim, eu era muito ativa em vários aspectos. Porque tinha gente lá na faculdade que era bitolado, era só estudava, só liga acadêmica, só coisa de estudo. Tudo bem, talvez eu gostasse só disso mesmo, mas o fato de eu realmente viver intensamente tudo, e ainda eu dormia, tá? Também tinha que dormir, porque o sono da beleza tem que ter, né? Então, dormir, estudar, viver, namorar, entendeu? E fazer um pacote completo. Eu acho que isso que faz você não ficar injuriado e seguir em frente, porque se você ficar só naquele negócio, você vai enjoar. Não dá pra só ficar estudando o dia inteiro, o dia todo, a semana toda, você não vai aguentar 2 meses. Agora, quando você tem uma constância, uma disciplina, e além de estudar, você vai lá, sai com seus amigos, faz o seu esporte, que é para ter que cuidar da mente, tem que cuidar do corpo. Sempre Mensana tire... corpore sano. Hã? Aquele ditadinho lá em latim, mensana corpore sano, mente sã, corpo são. Exatamente. Então, mesmo quando também no terceiro ano de residência que eu estava, num momento muito crítico da residência, a gente estava em pouco pessoal e tinha a prova de título, eu não faltava nem um dia na academia. Então, eu acordava cedo, 5h30 da manhã, ia lá, tomava um café, ia para academia e depois voltava para casa e começava a estudar. Então, assim, uma coisa não exclui a outra. Isso que eu vejo de pessoas que têm tipo, quase um burnout de estudar. É abdicar toda a esfera da sua vida para tentar compensar, entendeu? Porque, não, porque agora eu vou começar a estudar 3 meses antes da prova. Não, é um caminho de anos, entendeu? É coisa diária. E aí você consegue lidar facilmente. Por isso que é fácil. É fácil porque para mim realmente fazia parte da rotina. Não era uma coisa insana que eu decidia fazer de última hora. Então eu sempre conseguia fazer tudo e conseguir conciliar tudo. E mesmo assim conseguir estudar. Perfeito. Beleza? Bom, é isso, gente. Queria agradecer muito a Cindy por ter cedido essa Obrigada entrevista. eu pela oportunidade. Eu aprendi bastante, imagino que eles também tenham. E é isso. Obrigado.